Paulo Lima, bom dia. Bom dia, Calheiros. Bom dia, Jackson. Bom dia, galera. Vamos seguir ao vivo lá para o Hospital Vitória, aqui no Rio de Janeiro, porque o João Venturi tem um entrevistado aqui para trazer boas notícias, né, pra gente nesse Bom Dia Fox. Ele fala do incêndio, como é que foi? Como é que é isso para ele ainda? Não, ele reage bem, muito bem. Graças a Deus ele reage super bem, né? Sente a perda dos amigos, mas reage bem. Graças a Deus. Reclama de alguma dor ainda? Não reclama de nada. Eu ia perguntar isso, porque fisicamente me parece que ele está ótimo, né? Psicologicamente, a família se preocupa nisso, assim, de ter, né, acontecido uma tragédia tão grande, como é que vai ser? Apesar de um efeito enorme, né, como foi, mas ele psicologicamente conversa, normal, emoções controladas, né? Quanto a isso, graças a Deus, ele está reagindo bem. Teve algum pesadelo? Não. Inclusive, ele teve um sonho bom. Foi. Contou pro senhor o que foi esse sonho? Não, ele não lembra do sonho. Ele disse que foi bom. Você acha que ele pode sair ainda hoje? A expectativa de vocês é essa? Bom, esperamos, né? Esperamos que seja uma avaliação boa do médico, né? E ele seja avaliado e seja liberado. Falou alguma coisa sobre voltar a jogar? Você já está pensando nisso? Sim, é o que ele mais gosta de fazer, né? É jogar a bola. É como eu falei, ele está reagindo bem psicologicamente, né? E eu creio que ele corra logo, né? Atrás de bola. Né? Você vê algum trauma no seu filho? Algum trauma psicológico, alguma coisa? Não. Trauma psicológico, como eu falei, ele está reagindo bem, sabe? Ele vê as notícias nos noticiários, mas nenhuma questão emocional forte. Ele diz que só lamenta, né, a perda dos amigos, só isso. Obrigada. Tá aí o seu John Emanuel Barros Nunes, que é pai do Cauã Emanuel. O Cauã é um dos 3 feridos no incêndio do Ninho do Urubu. 2 jogadores acabaram tendo ferimentos nem tão graves assim. O Cauã Emanuel, que ontem acabou deixando a CTI e foi para um quarto particular. Ele está bem clinicamente, respira sem aparelhos. Quem também está aqui no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, é o Francisco Diogo. Ele ainda inspira cuidados, apresenta um quadro de saúde estável, a recuperação é um pouco mais lenta e ele ainda passa por fisioterapia respiratória. Tem a previsão de que ainda essa semana ele deixe a CTI e vá para um quarto particular, mas a situação dele é um pouco mais grave que a do Cauã, de apenas 14 anos. E tem ainda a situação do Jonathan Ventura. O Jonathan está no Hospital Pedro II, em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, que é um hospital próprio para queimaduras. Ele apresentou febre nas últimas 24 horas. A situação do Jonathan ainda é bastante complicada, vem tomando banhos para limpar os curativos nas queimaduras mais profundas. A situação do Jonathan, que teve mais de 30% do corpo queimado, com queimaduras de 2º, de 3º graus, ainda inspira bastante cuidados. O Flamengo, claro, acompanha essa situação de perto, disponibilizando inclusive profissionais do clube para auxiliar também aos familiares. A gente ouviu há pouco aqui o pai do Cauã e um pouco mais cedo o Cauã postou um vídeo nas redes sociais agradecendo o carinho e o apoio dos fãs. Vamos ouvir o Cauã Emanuel. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Estou aqui primeiramente para agradecer a Deus por tudo que Ele fez por mim, por esse livramento que Ele deu nessa tragédia. E sou grato a todos vocês que estão me apoiando, estão me dando força. E queria pedir uma coisa de coração a todos vocês, que vocês possam orar, pedir a Deus que guardem a alma dos meus amigos que partiram, que console a família de cada um daqueles. Eu estou fazendo minha parte, estou me recuperando, estou orando por todos eles. E pode ter certeza que eu vou continuar no Mengão e fazer tudo aquilo que eles merecem, de coração mesmo. Tá aí o vídeo do Cauã Emanuel, apenas 14 anos, vem mostrando bons sinais de recuperação e a previsão de que ainda essa semana ele ganhe alta e possa voltar para casa, para perto dos pais e também dos amigos. A gente volta com vocês, Calheiros, Jackson. Valeu, João Venturi. Boas notícias, né?
A gente vai agora do João Venturi, nós vamos seguir na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, porque a repórter Helena Calil está no CT Ninho do Urubu. Helena, a gente está vendo uma movimentação aí ao fundo, homenagens no CT do Ninho. Exatamente, Jackson. Bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Bom Dia Fox. É uma segunda-feira difícil, marcada por uma volta dolorosa das atividades aqui no Centro de Treinamento Ninho do Urubu. Vou até sair aqui de quadro para vocês verem que as homenagens permanecem por aqui, ao lado da estátua do antigo presidente do Flamengo, o Jorge Elal. Vocês veem também que a bandeira segue a meio mastro, continua então essa homenagem, continua o luto por aqui. Como eu disse, as atividades estão sendo retomadas. Na verdade, no sábado já teve um treino leve na academia dos jogadores do Flamengo, comandado por Abel Braga, e depois eles tiveram uma fala longa, orações. No entanto, hoje, nesta segunda-feira, os treinos voltam para valer, já visando o Fla-Flu, já visando o jogo de quinta-feira, a semifinal da Taça Guanabara. E o protocolo por aqui é o mesmo para todos, apenas os funcionários podem entrar, a imprensa vai permanecer no lado de fora, os funcionários e os atletas. Então a gente viu os jogadores chegando e todos eles tiveram que baixar o vidro, se identificar, para depois entrarem no CT. Já vimos passar por aqui o Diego, já passou também o Bruno Henrique, o Arrascaeta, o Muralha. Enfim, é um treino que a gente não vai poder acompanhar, ele vai começar agora, 9h30 da manhã, e vai ser no campo 1, um campo bem próximo aqui à porta. Vou até sair, não, achei que tivesse aqui passando mais algum jogador. Ele fica bem próximo aqui à porta, fica ao lado do módulo novíssimo que a gente fala, o módulo que foi inaugurado no ano passado. Os jogadores passaram para essa parte do CT na semana passada, na segunda-feira, faz uma semana, e deixaram a antiga estrutura, que a gente fala antiga, mas nem é tão antiga assim. Ela foi inaugurada em 2016 e essa estrutura é que agora vai receber a base. Nesse processo de transição é que teve o incêndio. E hoje vai ter uma reunião entre os representantes do Ministério Público, representantes também da Defensoria Pública, da Polícia Civil, dos bombeiros e representantes também da Prefeitura do Rio de Janeiro com a diretoria do Flamengo. E essa reunião vai ser realizada no centro às 4h da tarde e o objetivo é buscar soluções rápidas referentes às famílias e também as instalações, a regularização da instalação aqui do Centro de Treinamento Ninho do Urubu. E só mais uma coisinha, a gente ouviu agora há pouco o Cauã, que foi um dos sobreviventes, um dos feridos, muito bom ouvir também o pai dele falando sobre a alta do jogador. É o seguinte, ele foi resgatado, ele, o Jonathan e o Francisco Diogo também, por um segurança que é o Benedito Ferreira, aquele conhecido como Ferreira, ele que estava fazendo plantão na madrugada do incêndio. E ele que ajudou a resgatar esses sobreviventes. O Benedito Ferreira, ele é considerado um herói mesmo, e ele está em estado de choque, está recebendo o amparo do Flamengo. Neste momento ele foi tirado da comunidade onde ele mora, foi levado para um hotel aqui na Zona Oeste de São Paulo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E ele vai estar recebendo um apoio psicológico, enfim, ele é tratado como um herói por aqui. A gente conversa até com os funcionários que conhecem ele, fala que ele está bem abalado, mas que ele tem essa figura mesmo, simbólica de herói no momento do incêndio. É isso, gente, a gente segue por aqui, o treino vai começar daqui a pouco e a gente traz mais informações no decorrer do Bom Dia Fox. Legal, Helena, ótimo dia para você aí, na medida do possível, né, Helena? Imagino o quão difícil vai ser esta segunda-feira aí no CT Ninho do Urubu. O Flamengo treina. Treinamento já visando, evidentemente, a sequência na Taça Guanabara, semifinal, o Fla-Flu. As semifinais remarcadas, né? Aconteceriam nesse final de semana, por motivos óbvios, os dois jogos foram adiados. Olha aí, ó, as novas datas, né? Na quarta-feira tem Vasco e Resende, 9h30 da noite, os dois jogos no Maracanã, e o Fla-Flu ficou para quinta-feira, 8h30 da noite. Mas tem que se preparar, né, Paulo Lima? A vida tem que seguir ali, pelo menos pro time de cima, pro time principal, que tem compromissos, enfim, e muita expectativa na temporada, né? O Calheiros, é delicado, né? Esse final de semana todo conversando com, enfim, amigos, jornalistas de longa data, né? E de tragédias de norte a sul do país. E a gente fala muito do descaso, né? Das autoridades, enfim, da falta de fiscalização. Mas, gente, é uma base que não pertence só ao futebol, né? Ela pertence à sociedade em geral. A gente está vendo o caso de Brumadinho, recentemente Mariana, né? O caso da Boate Kiss, há um tempo atrás em Porto Alegre. Enfim, Santa Maria. Em Santa Maria, exatamente, desculpa, mas era no Rio Grande do Sul. E a consequência disso é que a falta de fiscalização, Calheiros, ela impera em qualquer setor da cidade do Rio de Janeiro, até de norte a sul do país. A gente vê os absurdos que acontecem, e todo mundo sabe, quem me acompanha aqui, que eu ando de transporte público mesmo, isso é a minha rotina. E é um descaso total, seja no metrô, no BRT, nos ônibus. Gente, estão vendendo quentinha na praia.
Cadê a fiscalização? Mas o projeto do Flamengo é pior, mas é lá nas pequenas coisas, são nas minúcias, nos pequenos detalhes, onde o país precisa crescer. E é da base que se cresce, é da fiscalização. A prefeitura, o Estado, a União, o governo federal, enfim, precisa ter uma reformulação geral também da sociedade. Mas o caso do Flamengo é emblemático, sim, e isso mexe muito comigo, que vivi boa parte da minha vida dentro do Clube de Regatas do Flamengo, não no Ninho do Urubu, mas com a base onde eu vi uma geração inteira crescer e hoje sofro com a família rubro-negra e com a família brasileira em relação a tudo isso. Ô Paulo, até pegando um pouco carona nisso que você falou, o Levi, logo após a tragédia, na sexta ainda ele disse, o Brasil é o país da tragédia pronta, né? Algo assim, né? Primeiro a gente tem a tragédia, depois a gente vai ver o que aconteceu. Tem uma coisa que me incomoda já há bastante tempo, porque essa situação de alojamentos a gente já acompanha no Brasil, jogadores de base morando debaixo de arquibancada, e jogadores que venceram no mundo do futebol, relatam que passaram por isso. Tem uma situação, já que a gente tem o dever como imprensa, como jornalista, de cobrar fiscalização, a situação dos transportes. É uma outra situação extremamente precária, a maneira como muitos desses garotos que estão nas categorias de base, de grandes clubes, de clubes médios, de pequenos clubes, são transportados de Brasil afora. Brasil afora. As comunidades escolares no interior do país é um absurdo, Jackson, é inacreditável. Você vai aqui, vou dar um exemplo básico, você vai aqui na estação do Jardim Oceânico, onde tem a ligação do BRT com o metrô. Gente, aquilo ali é uma falta de fiscalização sanitária absurda. As praias do Rio de Janeiro, símbolo de cartões postais do mundo inteiro, hoje se vende quentinha na praia. Então, assim, a fiscalização é básica, é lá da origem. E o caso do Flamengo, sem dúvida, é a monstruosidade maior. Precisa ser apurado, né? Precisa ser colocado em pauta quem é responsável. O Flamengo é responsável, a Prefeitura é responsável, o Corpo de Bombeiros é responsável. Agora vem a fiscalização, não tem alvará? O alvará, ele tem que ser básico. Enfim, é um momento delicadíssimo para o mundo do esporte, para todos nós que vivemos do esporte, sem dúvida nenhuma. Sempre lembrando que a Polícia Civil, né, do Estado do Rio de Janeiro já abriu investigação criminal. Hoje, novas testemunhas serão ouvidas e a gente vai acompanhar, a gente vai trazer